Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 5 de agosto. Agora na Espanha, 11 horas e 2 minutos. No Brasil, 6 e 2 da manhã. Vocês vejam que a BTC agora está tentando superar novamente a MM200, que segue ali exatamente em 22.800. Vocês vejam que o corpo real desse candle comprador no Heikin Nash, ele, apesar da cotação já ter ultrapassado 22.800, ele tá com uma certa dificuldade de criar uma protuberância para cima da MM200 no semanal, que é o que está aprisionando o preço nesse momento. Agora a gente vai encarar a VWAP mensal, que segue ali um pouquinho acima, agora subiu um pouquinho para 23.200, a gente está a 23.145, a linha d'água, que foi o patamar de virada da VWAP mensal, segue ali em 23.400, agora a cotação 23.146. Então a gente está ali embolado com a MM200 no semanal, com a VWAP mensal e com a linha d'água, que foi o patamar de virada da VWAP mensal. No diário, a gente claramente respeitou o suporte representado pela mediana do canal de Keltner. Isso é muito bom, justamente porque a BTC basicamente transita pela banda superior do canal de Keltner. As três linhas do canal já promoveram a emborcadura de baixo para cima, incursionando as três para dentro da nuvem. Na projeção, a nebulosidade esverdeada já começou a se desdobrar. Essa emborcadura aqui vai redundar no transpasse das três linhas contra a nuvem, de repente replicando essa movimentação aqui que levou a BTC para o patamar do all-time high ali em 69 mil. Uma clara acumulação. Se a gente olhar no gráfico das VWAPs aqui no 4 horas, nitidamente a gente está desenhando uma figura triangular aqui no 4 horas que vai redundar numa mega explosão ascendente. Vocês vejam que claramente a gente está promovendo uma acumulação triangular aqui no 4 horas, perdendo amplitude movimentacional, e aí em algum momento a gente vai explodir de forma ascendente para buscar a VWAP anual ali acima de 30 mil dólares. No nosso gráfico intraday, a BTC está academicamente cirúrgica. Estressamos a upper, ameaçamos voltar para a VWAP, não deu. Estressamos a upper novamente na madruga, fomos até praticamente a VWAP. Faltou pouquinho para bater. Quem abriu um short aqui conseguiu ter um lucrinho bom. E enfim, a tá acadêmica, daqui a pouco eu vou dar os sinais na sala de sinais. Com certeza serão sinais que vão fechar rapidamente. Nos fatos, pesquisas on-chain, ou seja, dados obtidos diretamente da rede blockchain, dão conta de que a quantidade de endereços de acumulação, que não são aqueles endereços usados no dia a dia, mas endereços onde só entram BTC, aumentaram mais de 700 mil unidades de wallets, ou 700 mil endereços em que a quantidade de BTCs só acumulam. Esses endereços de acumulação, que são wallets de investidores, eles aumentaram em 700 mil somente em 2022. Isso é um dado muito importante. E o lendário trader Peter Brandt, ele tweetou fazendo chacota com um vídeo de um jornalista criptocéptico, ou seja, criptocéptico no sentido de que o jornalista não acredita no mundo cripto, dizendo que 10 anos em qualquer mercado são 10 meses do mundo cripto e que não embarcar no mundo cripto hoje é uma absoluta insanidade, por isso que ele está migrando todos os seus ativos dos mercados de futuros de commodities tradicionais, como petróleo, por exemplo, em direção a BTC. E na geopolítica internacional, enfurecida, a China cancela a reunião bilateral com o Japão acerca de uma declaração do G7 sobre Taiwan. Ou seja, as tensões na Ásia vão aumentando. A Nancy Pelosi deixou uma Kinder surpresinha lá para a Ásia. O fato é que a China claramente está mudando a sua postura em relação a Taiwan. Ela só precisava de uma desculpa ocidental para fazê-lo, e a Nancy Pelosi entregou essa desculpa de presente. E Estados Unidos arriscam provocar a Coreia do Norte ao realizar exercícios militares simulando a queda do regime e até o assassinato de Kim Jong-un. Pyongyang ainda não se manifestou. O fato é que o Donald Trump tinha suspendido esses exercícios militares, conhecidos na Coreia do Sul como jogos de guerra,
eles foram suspensos pelo Trump e agora o Joe Biden autorizou a realização dessas simulações. Então, dentro desses jogos de guerra, existe um exercício em que eles capturam Pyongyang e simulam também o assassinato de Kim Jong-un. Vamos ver como a Coreia do Norte vai responder. No último exercício desse, o Kim Jong-un autorizou testes subterrâneos de ogivas nucleares. Vamos ver agora como ele vai responder a essa provocação norte-americana e de Seul também. E o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, diz que a China está mudando seu status quo em relação a Taiwan. Esses testes com armamento real realizado nas últimas horas não tem precedente. Agora o canal que liga Taiwan à China está repleto de navios de guerra chineses e americanos numa tensão sem precedente. Segundo Antony Blinken, parece que essa postura da China não tem mais volta. Gente, isso vai redundar em algum conflito geopolítico mais sério, se não na própria invasão de Taiwan. O mundo está um barril de pólvora, os Estados Unidos parecem que jogam gasolina nesse barril de pólvora, provocando agora a Coreia do Norte, a Nancy Pelosi provocando a China, ou seja, o mundo tá maluco. Num cenário Mad Max apocalíptico como esse, a BTC segue resiliente. Agora a gente precisa encarar a linha d'água, que foi o patamar de virada da VWAP mensal, que segue ali em 23.300, 23.400, mas a força gravitacional desses indicadores, tanto a linha d'água quanto a própria VWAP mensal, vai promover essa acumulação triangular por mais algumas horas. A gente claramente aqui no 4 horas está desenhando uma figura triangular, perdendo amplitude movimentacional. Isso aqui pode explodir para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima, porque já faz muito tempo que a BTC não presta continência para a VWAP anual, que está um pouco acima de 30 mil. Tá bom, pessoal? E ela precisa também alcançar essa acumulação aqui entre 28 e 29 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, Shiba Inu. Com certeza vou fazer Luna e Lunk hoje. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco. Grande abraço.